Shalom Adonai, meus irmãos. Paz de Cristo a todos, irmãos. Irmãos, seremos arrebatados antes da grande tribulação? Desde já, eu já peço para vocês permanecerem até o final do vídeo. Então, vamos para o estudo. Sejam muito bem-vindos ao canal Anunciando o Verbo Vivo. Irmãos, vocês sabiam que a igreja não será arrebatada antes da grande tribulação? Irmãos, vocês realmente nós estamos sujeitos às Escrituras, realmente? Muitos irmãos são levados a entender que não passarão pela grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Na verdade, até tem muitos irmãos que são pré-tribulacionistas e nem sabem que são pré-tribulacionistas. O que seria o termo pré-tribulacionista e pós-tribulacionista? Será que isso seria doutrina dos apóstolos, irmãos? É isso que veremos no vídeo hoje, com alguns textos que vamos separar, lembrando que este vídeo será um vídeo de primeira parte e segunda parte. Sim. Na primeira parte vamos ler alguns textos, são 4 textos que vamos ler, e vamos finalizar a ideia no segundo vídeo. Na primeira leitura, o irmão Ricks vai ler em 1 Tessalonicenses 3, 2 versos pequenos, do 12 ao 13. Acompanhe. Tá bom, irmãos, diz assim: E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor com todos os seus santos. Viram? Na vinda de Jesus com todos os seus santos. Nós vamos entender quem são estes santos a partir de agora. Amém, irmãos? O irmão Luiz vai ler Mateus 16, verso 27, tá bom? Que vai contar o mesmo contexto. Sim, irmãos. Diz assim: Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Vocês viram que o Filho do Homem iria vir com todos os seus anjos. Como a gente leu em Tessalonicenses, a vinda de Jesus com os santos, aqui em Mateus será com todos os seus anjos. A gente já está começando a entender a sequência e quem são os personagens envolvidos na vinda de Jesus, né? Que são os anjos. Então nós vamos ler mais outro texto que vai estar em Mateus 13, do 36 ao 43. Esta parte é a explicação da parábola do joio. A gente não vai ler aqui a parábola do joio inteira, a gente não vai ler, a gente vai ler só a explicação, tá bom? Que vai falar da consumação sendo a ceifa. Vai dizer assim: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Presta atenção aqui, a ceifa é a consumação do século. Já eu já explico o que seria a ceifa. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então, irmãos, como foi dito, essa parábola aqui, ela tem muitos detalhes, e eu vou procurar explicar os principais. Primeiro ponto, Jesus falou da ceifa. A ceifa está relacionada com colheitas. E colheitas está diretamente relacionado com os tempos determinados do Senhor. O
que eu quero dizer com isso? Os tempos determinados do Senhor são aquelas festas fixas que tinha na primeira aliança, que todas aquelas ordenanças da Páscoa, asmos, primícias, Pentecostes, trombetas e tabernáculos, estas são as festas fixas do Senhor, e durante elas, em 2 momentos, teriam que levar as primícias lá para o santuário, ou no tabernáculo, né? No caso, o que tiver armado. Então, falou de ceifa, falou de primícias. Então, as primícias são levadas para a casa de Deus. E o joio aqui, né, uma parte também importante, que está representando os filhos do maligno. Esses são o joio. E os ceifeiros são os anjos. Os anjos é que fazem a colheita. Entenderam? Então, tudo que está lá na antiga aliança, que são sombras, igual o apóstolo Paulo fala, são sombras das coisas que haviam de vir. Então, você não anula o que é literal com o espiritual. Você entende o espiritual através do literal. Então, através daquelas ordenanças de Deus, a gente vai, nos leva até o ministério do Senhor Jesus. Entenderam? Isso é você pegar e ter a revelação completa do que estava lá na antiga aliança com a realidade espiritual que Deus quer mostrar. Sim, irmãos. Atentem para as parábolas de Jesus, irmãos. Um rei vem falar do seu reino. Então, Jesus ele está falando ali do reino, e ele está falando de uma colheita final. Tinha colheita na festa das primícias e teria na última, que era a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos está alinhado com o tempo do milênio. Isso. Então, eu nunca vi, né, uma linha um pregador que acredita em arrebatamento secreto, ensinar sobre as festas. Geralmente vão falar que são coisas da antiga aliança, coisas de judeu, mas acreditam em Atos 2, quando cumpre a festa do Pentecostes. Ali eles acreditam. Então fica difícil. Irmãos, só te interrompendo, sim, todas aquelas festas que tem na antiga aliança, que são chamadas moedes, tudo são proféticos. Vocês têm que entender que são proféticos. Sim, Jesus ele morreu na Páscoa, no Pessar, né? Pessar. Na passagem ali, na Páscoa. E nos asmos, ali se cumpriria a purificação. Era o pão sem fermento. Pão sem fermento. O fermento simboliza coisa que não presta, pecado. E Jesus ressuscita nas primícias, irmãos. Tem colheita nas primícias. E vai ter lá no final também. Essa é a explicação da parábola que o irmão leu. Isso. Então tem a colheita, tem os produtos do solo sendo levados para a casa de Deus. Sim. E também tem a palha, que é o joio, não é aproveitada. E também a vindima, que colhe as uvas e lança no lagar. Aí pisa as uvas. E não é à toa que em Apocalipse 14 tem a seara, a colheita da seara e a colheita da vindima, e lançado as uvas lá no lagar da ira de Deus. Então isso está alinhado com a 7ª festa, que tem que ter essa colheita antes dos tabernáculos. Ou seja, 7ª trombeta e 7ª taça da ira de Deus, todas alinhadas. Sim. Não estão desalinhadas. Entenderam? Para você que não sabe, um lagar, naquele tempo, fazia a colheita, né, das uvas, colocava lá, né, nesse lagar e era pisoteado. E dali saía aquela uva, né, o suco. O mosto. É isso, e Deus está comparando a ira dele com esse pisar, ele vai pisar nas nações. É porque vai esmagar as nações. É tipo que uma resposta, né, irmão? A resposta. O inimigo vai estar fazendo guerra aos santos e Deus também vai estar castigando eles. Vai castigar com a ira. Irmãos, então nós vamos ler o último texto aqui dessa parte 1. E depois, a hora que a gente soltar a parte 2, vocês acompanhem, tá bom? A gente vai ler Mateus 24, do 29 ao 31. Ali vai falar, basicamente, após a tribulação e vai nos direcionar por os profetas do dia do Senhor e também vai nos levar para o 6º selo de Apocalipse. Então o irmão Luiz aqui, ele vai ler aqui esse texto. Está assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Irmãos, quanta riqueza que tem aqui de detalhes, né? Vocês viram que nos últimos versos falou de um clangor de trombetas? Este será o gancho para a gente entender na parte 2 os toques de trombeta que o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e 1 Coríntios 15. Entenderam? Será o gancho para a gente falar das trombetas. E foi logo após a grande tribulação. Não teve nada antes da grande tribulação que fizesse os anjos vir para a terra e arrebatar a igreja. Não teve nada disso na leitura. A palavra diz, pessoal, que tem que primeiro se levantar o filho da perdição, o homem do pecado, Paulo diz. E primeiro tem que ter a apostasia. Apostasia do povo de Deus. Para depois vir o arrebatamento. Bem pensado, a apostasia do povo de Deus, que é o abandono da fé. Terão homens, terão pessoas, irmãos, que não suportarão a espada, não suportarão cativeiros e se aliarão receberão a marca, aliarão a besta, ao número do seu nome. Então, todos aqueles detalhes lá de Apocalipse. Então, isso é reflexo da apostasia. Os irmãos, muitos irmãos, sucumbirão e desertarão, transgredirão a aliança eterna, igual fala em Daniel. Até para se cumprir também o que está em Apocalipse ali no capítulo 1 e 2, né, das igrejas. Sim. A maioria foi repreendida por Cristo, né? João ali, Cristo ali falando com João. E isso repetirá para o futuro. Isso. Né? Porque são proféticos, irmãos. O entendimento que a gente tem é que é profético. E vocês já prepararam para pensar nesse termo trombeta? Se é uma coisa de Antigo Testamento, por que Jesus está falando que trombeta? Por que Paulo deu tanta ênfase em trombeta em 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15? Em 1 Coríntios 14, ele fala de vários toques de trombeta para preparar o povo para a guerra, para a batalha. Ou seja, vai ter batalha. Isso. E depois em 1 Coríntios 15, ele fala de um ressoar na última trombeta. Isso vai ficar mais detalhado no segundo vídeo, na parte 2. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é dando os toques certos de trombeta. Porque o toque pré-tribulacionista é um toque incerto, que desprepara o povo de Deus. A qualquer momento. Roupa fica. Igual Paulo nunca falou isso. Paulo falou que primeiro tem eventos para se cumprirem, tá bom? Então, para esse vídeo não se estender mais, a gente vai fazer a segunda parte, tá bom? Então, acompanhe a segunda parte assim que a gente soltar, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor, compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal e deixem um gostei. Fica na paz até o segundo vídeo.